Ei, nesse vídeo eu quero te lembrar que Deus sempre faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas tudo precisa começar no secreto. Se hoje eu te perguntasse como foi o seu ano de 2025, o que você me diria? Foi um ano muito bom? Foi o melhor ano da sua vida? Foi um ano muito difícil? Foi um dos piores anos? O que você traz como reflexão desse ano, sabe? E se você ainda não parou para pensar, eu vou te dar alguns minutos porque eu quero que você reflita. Como foi 2025 para você? Vamos lá? Refletiu? Pensou? Ótimo, vamos continuar essa conversa. Bem, todos os anos eu gosto de trazer a reflexão de como foi meu ano. O que eu poderia melhorar? O que eu poderia fazer diferente? O que eu fiz que não precisava ter feito? O que eu fiz que foi muito bom ter feito? O que eu conquistei? O que veio como dificuldade? O que veio como aprendizado? Enfim, eu gosto de fazer essa reflexão porque eu não quero que os anos passem desapercebidos, né? Eu não quero que o tempo passe sem eu trazer aprendizado disso, também ao mesmo tempo ser grata, né, pelas coisas que eu conquistei. Então, eu quero ter essa clareza, né, de perceber as coisas. E bem, fazendo esse movimento e analisando o meu ano, eu vi que, com toda certeza, foi um dos melhores anos da minha vida. Até então, porque se Deus quiser, 2025 vai ser muito melhor. Mas, eu também descobri algo que eu quero compartilhar com você. Tudo começou no secreto. Meu ano não foi bom porque eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Meu ano foi maravilhoso porque Deus e a graça dele me alcançou. Essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. Bem, e é por isso que eu quero compartilhar com você as coisas que aconteceram esse ano. Não com o intuito de mostrar para você, olha só que... Não, mas com o intuito de fortalecer a tua fé, renovar tuas esperanças e também compartilhar com você aquilo que eu aprendi durante esses anos. Em 2024, para mim tinha sido o melhor ano da minha vida, porque nós tínhamos ganhado uma conquista que não se remete a dinheiro, nem a conquista material nenhuma, mas a uma conquista de saúde, que um dia eu vou compartilhar com vocês, de uma pessoa da nossa família. E que era algo que realmente, perante os médicos, não tinha cura, mas que o nosso Deus perfeito, o médico dos médicos, trouxe a cura de forma, assim, milagrosa. Ano passado também algumas coisas aconteceram de melhor, como a gente mudou de casa, viajou, entre outras coisas. E para mim tinha sido um melhor ano. Primeiro, por essa conquista que dinheiro nenhum paga, que é a cura, né, de uma pessoa incrível da nossa família e que um dia logo vocês vão saber, porque eu quero testemunhar isso, mas ainda sinto que ainda não é o momento. Enfim, só que este ano foi um ano que realmente aconteceram coisas muito maiores do que eu imaginava. E eu nunca tinha sonhado com essas coisas. E aí depois, quando aconteceu, eu fiquei meio tipo, nossa Deus, tem coisa que eu nem sonhei que eu realizei. E aí o Senhor trouxe ao meu coração. Eram coisas que você tava em secreto trazendo pra mim. E que Deus, ele faz, né? Ele faz sempre mais do que a gente pede ou pensa. Aí eu fiquei refletindo, meu Deus, é verdade. Há mais de 7 anos, todos os dias, eu busco acordar com Deus. Literalmente. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é o meu tempo com Deus. A gente vai conversar. Isso mesmo. Eu sempre brinco que se eu não converso com Deus, ninguém me aguenta. Essa é a verdade. Eu tenho que falar com Deus primeiro. Só assim eu vou me tornar uma pessoa melhor. Para ser melhor para as pessoas durante o meu dia. Essa é a verdade, que fique bem claro isso. Mas enfim, acordo, vou conversar com Deus, entrego meu dia, consagro meu dia. E ali, depois que eu faço isso, é que eu vou fazer todas as outras coisas. Trocar de roupa, escovar meu dente, enfim, tomar meu café, fazer o devocional ou qualquer outra coisa. Mas eu sempre tenho aquele momento de oração. Isso, gente, eu comecei há 7 anos atrás. Quando eu determinei, coloquei como meta, lendo a Bíblia, percebendo que, sabe, Deus, puxa vida, a gente tem muito privilégio. Imagina, por causa daquilo que Jesus fez por amor a nós, hoje nós podemos todos os dias conversar com Deus. Você tem noção? Que privilégio é esse? E às vezes a gente diz, mas eu tô muito corrida, eu não tenho tempo. Minha filha, como é que a gente, cara de pau, ousada no mau sentido, tem a coragem de dizer ao dono do tempo, aquele que te dá 24 horas, que você não tem
10 minutos, 30 minutos pra passar com ele, tipo assim, é muita cara de pau, né? Mas assim, eu te entendo, por quê? Porque um dia eu também fui assim, cara de pau. A ponto de, eu queria ter tempo com Deus, mas eu sempre pensava, puxa, mas eu não tenho tempo. Como que eu vou ter tempo? Não, eu tô sempre correndo, não, mas eu tenho as crianças, não, mas eu tenho a casa, não, mas eu tenho trabalho. Até que um dia eu coloquei isso como uma decisão. Eu disse, Senhor, a partir de hoje, todos os dias da minha vida, eu vou começar o meu dia contigo. Por quê? Porque eu entendo que o Senhor é tudo na minha vida e eu preciso do Senhor. Ai de mim, sem tu. Eu quero meu tempo contigo. E a partir do momento que eu tomei aquela decisão, eu comecei todos os dias, a me levantar e a ter o meu tempo com Deus, o meu tempo de oração, meu tempo para agradecer, para pedir, para conformar, sabe, para chorar, para me alegrar, para, enfim, para fazer o que precisava ser feito. E, gente, daquele momento em diante, muitas coisas mudaram na minha vida. A começar pela paz. A paz. Gente, nada no mundo paga a paz. A paz de você estar. A vida tá boa, você tá em paz. A vida tá com dificuldade, você tá em paz porque você sabe que você tem Deus com você. E, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, a começar pela paz. A começar depois da paz, a começar com a proteção, né? Porque você tem a proteção daquilo que você não vê. Daquilo que você vê que Deus te dá de livramento, daquilo que você nem imagina que Deus tá te dando de livramento. Então, assim, isso te traz ainda mais paz e mais calmaria para viver a sua vida, com certeza. E é claro, o principal, a presença de Deus. Quando a gente vai sentindo que a gente vai tendo a presença de Deus, Deus realmente vai moldando o nosso caráter, sabe? Eu acho que cada vez que nós passamos tempo com Deus em oração, dentro do nosso, como diz lá em Mateus 16, se eu não me engano, que diz assim, que a gente deve se trancar a porta do nosso quarto e orar, porque aquele que nos vê no secreto, ele nos recompensará. Então, esse momento de você trancar a porta do teu quarto e ficar lá com Deus conversando, sabe? Dialogando com ele mesmo, sabe? Como uma filha que precisa da presença do pai, que sabe que sem o pai ela não é nada, porque o nosso pai, ele é perfeito. Enfim, e foi começando tudo aí que a minha vida se transformou. E eu aprendi muitas coisas que, aprendendo tudo isso, tornei isso um livro, que se chama Vida com Propósito. Isso mesmo. Nesse livro aqui eu conto um pouco da minha história e eu te mostro também o passo a passo que eu fiz para tornar Deus a minha prioridade. E entendendo que ele precisa ser a minha prioridade. Não porque eu, sabe, nossa, como eu sou maravilhosa. Não, porque eu preciso dele. E porque sem ele eu não sou nada. E entendendo essa questão de prioridade, colocar Deus como prioridade, eu transcrevi tudo isso que eu aprendi, que eu usei na minha vida e tornei isso um livro chamado Vida com Propósito, onde eu compartilho com você as áreas mais importantes e como que você deve colocar Deus como prioridade, né? Na prática mesmo, sabe? E o quanto isso vai mudar a sua vida para melhor. Vou deixar o link aqui abaixo se você quiser adquirir, se você quiser ler esse livro aqui que transformou a minha vida. Transformou minha vida, por isso que eu fiz dele um livro, né? Eu escrevi tudo aquilo que transformou minha vida. E eu espero que chegue até você que transforme sua vida também, viu? Enfim, e aí, colocando Deus como prioridade, minha vida começou a ser transformada. Por quê? Porque eu coloquei as prioridades no lugar certo. Deus, eu, minha família, meu trabalho. E eu comecei a ver, gente, que isso é um princípio, né? E por entender esse princípio, eu quis colocar ele em prática. E por colocar ele em prática, eu comecei a ter muitos benefícios disso. Eu comecei a ver, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu quero me ensinar mais mulheres, deixa eu ver. E eu comecei a ensinar como mentora. Sou mentora, sou psicanalista, sou treinadora comportamental, sou especialista em ciência da felicidade, trabalho também como palestrante, enfim. E pegando tudo isso, essa junção de coisas, resolvi implementar na vida das minhas mentoradas, das minhas clientes. E comecei a ver que dava muito resultado na vida delas também. E aí foi que eu comecei a ver que dava resultado na vida de todo mundo, colocasse isso em prática. E eu disse, meu Deus, mais gente tem que fazer isso. Mais mulheres precisam descobrir isso para que as coisas aconteçam na vida delas. A partir do momento que elas colocam Deus acima de todas as coisas, esse é o princípio. Por quê? Porque resume aquilo que Jesus fala. Quando vão perguntar para Jesus sobre o mandamento, Jesus resume todos os mandamentos em um mandamento. Ele diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Esse é o mandamento. Aí a gente fica, cri. Tipo, como assim? Peraí. Coloca Deus acima de todas as coisas. E ama, né? Ama Deus sobre todas as coisas. Coloca Ele sobre todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. E basicamente isso resume muita coisa. Por quê? Porque a partir do momento que nós colocamos Deus, e aí depois vem a gente, porque se eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. Mas a partir do momento que eu me amo, que eu me cuido, que eu vejo que eu sou importante, que Deus me ama,
Então eu começo a me amar também. A partir do momento que eu me amo, eu posso amar o outro. Entende? Não porque, tipo, não tem como eu amar o outro se eu não me amar. Não faz sentido, sabe? O que eu vou ter é uma dependência pelo outro. O que eu vou ter é, sabe? Eu vou fingir amor. Porque como que eu vou amar o outro? E quem diz isso não sou eu, não. É a Bíblia que diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Como a ti. Você se ama? Para você amar o outro, vai precisar se amar. E aí, a partir do momento que você vai, Deus, você, sua família e o seu trabalho, as coisas elas andam. E isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Isso não é uma coisa que, tipo, ah, beleza, entendi. Não. Existe toda uma atitude, uma prática para que isso realmente se torne algo normal na sua vida. Normal, né? No sentido de, não que é normal, que é fácil, mas no sentido de que, não, eu preciso andar assim. Eu preciso fazer, opa, cada vez que eu saio do caminho, eu tenho que voltar de novo. É esse o caminho. Entende? E a partir do momento que a gente vai fazendo isso, e você vai colocando, e aí você vai dando as primícias do seu dia a Deus. Quando você coloca as primícias do seu dia a Deus, você começa seu dia com Deus, então as coisas elas vão se ajeitando na sua vida, porque você tá colocando Deus. Deus, e tipo, dizendo: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sei fazer nada sem o Senhor. Eu preciso da tua ajuda, sabe? É um coração contrito. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre um coração contrito, que Deus não despreza. Sabe aquele coração de Deus? Pelo amor de Deus, eu não sei viver sem o Senhor. Deus, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Tipo assim, não dá, eu não quero, eu não sei, eu não imagino, eu não consigo. Eu preciso de ti. E é por isso que todos os dias eu te busco, porque, tipo, eu não imagino, eu nem posso imaginar minha vida sem tu. Entendeu? E a partir do momento que a gente vai vivendo isso vai se tornando cada vez mais real na nossa vida. E vai fortalecendo ainda mais a gente. Então, tipo, a gente vai ganhando não só em benefícios materiais, porque isso é muito pouco perto de tudo que Deus nos dá no sentido de benefícios espirituais, sabe? No sentido emocional, de entender que a paz não se paga. E a paz que a gente tem com Deus, quanto mais a gente vai vivendo com Deus, quanto mais a gente vai buscando a presença dele, a paz no meio de um mundo tão doido, tão corrido, tão, sabe, atordoado, isso não tem preço. Você ter paz, paz no seu coração, paz na sua mente, paz na sua alma. Isso não é o primeiro benefício que já vale por tudo, né? Depois, Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso mesmo. Por que ele faz infinitamente mais? Porque ele é bom, ele é Deus. Porque a gente merece? Não. Eu acho que a gente não merece nada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e a sua bondade, ele nos dá, porque ele é um pai perfeito. E aí, analisando todo o meu ano e pensando que, puxa, Deus fez tão além. Esse ano, eu passei por 5 países. Eu fui a Portugal, Londres, Paris, Espanha, Estados Unidos. E tudo isso, quando eu contado assim, seguido de dias, foram 16 dias no total. E, gente, lá em Portugal, eu visitei Lisboa, Porto, Coimbra, Nazaré e Fátima. Em Nazaré, eu não só visitei, como eu fui chamada a ser celebrante de um casamento. Aliás, um lindo casamento de uma pessoa muito querida, a Priscila e o Fábio. Que venceu desafios, surfou grandes ondas. Onde, literalmente, o mar, ele foi testemunha. Ele foi testemunha das conversas, foi testemunha das confidências, dos olhares apaixonados, do primeiro beijo. E agora, o mar, e não é qualquer mar, é o mar de Nazaré. Ele é confidente, testemunha do casamento de vocês. Priscila, quando o Fábio, ele olha pra você, sabe o que ele vê em você? Olha pra ela, Fábio, pra mim poder dizer pra ela o que você enxerga nessa mulher. Ele vê em você uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, né? Ele fala muito isso, né? Como ela é inteligente, como ela é culta, sonhadora, organizada, amável, a mulher que ele ama, a mulher que ele escolheu para ser a esposa dele. E Fábio, olha pra ele, Pri. Sabe o que a Pri vê quando ela te olha? Ela vê um cara forte, um cara determinado, trabalhador, esforçado, honesto, corajoso e muito realizador. O homem que ela escolheu para ser o marido dela. Vocês se encontraram em um momento em que não estavam esperando encontrar o amor. O amor chegou, uniu vocês dois, tornando hoje uma só carne. Vocês se encontraram e se tornaram um encaixe perfeito um do outro. Vocês se completam. E a gente sabe, né?
porque vocês somam muito na vida do outro. O Fábio, ele tem habilidades que a Pri não tem. E a Pri completa o Fábio com as habilidades que faltam nele. E ao invés de vocês quererem mudar tudo isso, vocês preferiram ser sábios e resolveram somar, ao invés de diminuir. A Priscila, ela revisou o meu livro, ela que fez toda a parte de revisão, ela é jornalista, mas a Priscila também é minha cliente, ela também é minha mentorada, ela e junto com o esposo, enfim. E eu fui vendo assim, meu Deus do céu, que lindo isso, sabe? Tipo, coisas que eu não imaginei, sabe? Eu tava lá celebrando uma cerimônia de casamento, eu que nunca celebrei casamento, fique bem claro. Eu já fiz palestra, já dei palestra em várias, já, mas cerimônia de casamento eu nunca fiz. Eu fui convidada a ser celebrante lá em Nazaré, tava lá eu, celebrando aquele casamento lindo lá em Nazaré. E eu fiquei tipo, oi? Foi tão lindo aquilo, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha sonhado com isso. Depois, eu e meu marido, a gente passou por Londres, e a gente não só viu o palácio, né, e todos os pontos turísticos maravilhosos, como a gente viu também o Rei Charles. Sim, ele passou pela nossa frente. E eu vou colocar o vídeo aqui pra você não achar que é mentira. Porque foi verdade. E dizem que isso é muito raro de acontecer, viu? Não sei, mas aconteceu logo no primeiro dia que eu estava lá em Londres junto com meu marido. E detalhe, gente, eu vi o nascer do sol em Londres. Eu não sei se você já ouviu, mas dizem que Londres é cinza, que raramente dá sol em Londres. Eu vi o nascer do sol, e eu vou provar pra vocês botando aqui também, porque vocês não vão acreditar. Eu vi um dos nasceres do sol mais lindos do universo lá em Londres. E eu fiquei tipo, Deus, eu tava esperando uma cidade nublada. Mas no fundo eu sei que Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, então, eu poderia esperar até o sol dele. Não porque, sabe, ele é obrigado a fazer, não, mas porque ele faz que ele é um pai amado, que nos ama e que gosta de mimar a gente, sabe, como filhas. Depois a gente passou lá por Paris, conhecemos os principais pontos turísticos de Paris e eu também vi o nascer do sol, aliás, lindo, fomos até o topo lá da Torre Eiffel, passamos pelo Arco do Triunfo, todos os pontos turísticos que você imaginar. Vi a Mona Lisa também. Não é tudo aquilo que vocês imaginam, mas achei importante porque é uma obra-prima, uma obra muito, né, requisitada e importante. Então, sim, vimos tudo. Enfim, foi maravilhoso, incrível. E pra fechar, quando eu achei assim, não, já passei por todos os lugares, fui à Espanha, visitamos lá a Sagrada Família, que é uma das catedrais mais lindas. Aliás, passei por tanta catedral, passei por tanta igreja, o Senhor falou tanto ao meu coração. E visitei, sabe, lugares realmente extraordinários, lindos mesmo. E aí, pra fechar, eu achei, não, tá tudo certo. Depois de alguns dias, fomos visitar onde? Os Estados Unidos. E eu completei os meus 36 anos, voltando a ser criança na Disney. Sim, na Disney, gente. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, cara, eu nunca nem sonhava em ir na Disney. E aí, eu fui no meu caderninho, porque eu tenho um espaço. Hoje não é mais um caderninho, hoje eu coloquei lá no Pinterest, num espaço lá de pasta secreta, onde tem lá os meus sonhos, né, como mural. E aí, chegou lá, eu tinha uma foto da Disney, mas eu nem imaginava que aquela foto da Disney tinha colocado como com outro propósito, né? Mas eu vi aquela foto e disse, meu Deus, eu nem tinha pensado na Disney, mas eu tinha botado essa foto com outro propósito, e aí agora eu estou na Disney. E aí eu fiquei, tipo, sabe, realmente a gente volta a ser criança mesmo. Passamos, o meu marido ama Flamengo, gente. Sim, ele adora Flamengo. Fomos a Miami e vimos o jogo do Flamengo lá em Miami, porque era um dos objetivos do jogo. Nós fomos. E não, vocês não vão acreditar. Nós visitamos também a NASA. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, nós fomos na NASA, gente. Eu fiquei tipo, porque sabe o que eu acho mais lindo? É que Deus já tinha falado sobre isso ao meu coração. E sabe quando Deus vai falando as coisas e você fica tipo, não faz sentido. Mas eu gosto de anotar, eu tenho caderninhos de oração onde eu anoto as coisas que o Senhor vai falando. Às vezes ele fala o nome de um país, por exemplo. Portugal era algo que o Senhor tinha falado ao meu coração alguns anos antes. Eu anotei ali, Deus estava falando muito comigo sobre Portugal. O que tem em Portugal? E logo depois eu comecei a atender clientes em Portugal, mentoradas em Portugal. E aí depois veio esse convite para fazer a celebração em Portugal, conhecer Portugal e tantas outras coisas. Eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe, quando Deus falar algo a você, marca no caderno, que é pra você não esquecer, porque na hora não faz sentido algum. Porque o que Deus fala pra gente é muito maior do que a gente tá vivendo no momento atual. Então, quando Deus fala, a gente fica tipo, faz sentido. Mas quem disse que pra Deus as coisas precisam fazer sentido pra nós, né? As coisas vão fazer sentido pros planos de Deus, pros propósitos dele, que sempre são maiores do que os nossos. Enfim. E
E eu fiquei analisando, tipo, Deus, o que mais, né? Eu anoto ali, né? Eu anotei até no meu calendário esse ano pra que eu não me esquecesse. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu passei por palestrei em vários eventos, né? Eventos extraordinários, onde eu falei pra terapeutas, psicólogas, nutricionistas, médicas. Também palestrei em igrejas, tanto igreja católica quanto igrejas também evangélicas, com o único intuito, levar o amor de Deus e compartilhar, né? Sobre famílias, sobre identidade, sobre casais, enfim. E tudo com o mesmo propósito, né? E óbvio, né? Entre tantas outras coisas, pude também ter todos os dias o meu tempo com Deus, que pra mim é primordial. Tive tempo para poder cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, do meu marido, tempo com a minha família. Esse ano também a gente completou 10 anos de casamento. Eu e meu esposo, a gente fez bodas de zinco e fizemos sim algo bem familiar, mas fizemos lá em casa pra gente comemorar e não deixar passar essa data em vão, entre tantas outras coisas e principalmente sabe, a paz e a presença dele, que eu acredito que não faz nenhum sentido, sabe, se a gente tiver conquistado tantas coisas, mas se não tiver isso, não faz sentido. E aí Deus me lembrou, tudo começou no secreto. Tudo começou no secreto. E eu fiquei pensando, Deus, que forte isso. Porque é tão bom a gente poder entender que as coisas começam no secreto, as coisas não acontecem do nada, sabe? E que bom que não acontece do nada, e que bom que Deus é tão maravilhoso, que Ele faz as coisas infinitamente maiores do que a gente pensa, mas com propósito, objetivo para coisas maiores, para o propósito dele, sabe? Então, quando eu paro para analisar o meu ano, sim, ele foi maravilhoso. E eu tenho cada dia mais treinado a minha mente para ver as coisas boas. Teve dificuldades também? Teve alguns pontos ali que, ai meu Deus, teve. Mas eu foquei em ver, cara, olha tanta coisa boa que teve. Entende? Olha quanto. E isso é uma coisa que eu venho treinando a minha mente há alguns anos. Em perceber, ok, tem isso daqui de ruim, mas o que tem de bom? Apesar de isso que não tá tão bom. E eu comecei a ver que, cara, o quanto é importante isso, que a gente treina a nossa mente através do foco que a gente dá pras coisas. E também através da gratidão que a gente exerce quando a gente olha pra alguma coisa e diz, Deus, obrigado pela casa que eu tenho, obrigado pelo marido que eu tenho, obrigado pelos meus filhos, estão todos saudáveis, obrigada, Senhor, pela saúde, obrigado pelo alimento sobre a mesa, obrigado pelo trabalho, obrigado pelas clientes que o Senhor me deu, né, obrigado por tantas coisas, obrigado pelo meu trabalho, pela minha empresa, sabe, quando a gente vai exercendo a gratidão, quanto isso transforma a nossa mente, quanto isso transforma a nossa vida. E sim, pra mim foi um ano extraordinário. Um ano onde eu pude ver as minhas mentoradas voando cada vez mais alto, onde eu pude ver os resultados dela e como eu me alegro com o resultado de cada mentorada, de cada casal que passa por esse consultório, por esse espaço aqui, seja de forma presencial ou online. Como eu me alegro em poder ver o resultado dessas pessoas. Como eu me alegro, né, em poder ver que tudo aquilo que eu vivi, né, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi na experiência, na prática, podem hoje ajudar outras pessoas. Enfim, então eu posso dizer que esse foi, sim, com certeza, os melhores anos da minha vida. E se Deus quiser, 2026 será infinitamente melhor. Mas eu quero deixar muito claro pra você que eu comecei a buscar Deus não pelas coisas que Ele ia me dar, mas pela presença dEle. Eu sentia muita necessidade de, Senhor, eu quero agradar o Teu coração. Agradar a Deus. E literalmente a palavra, ela se cumpriu quando ela diz, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina, e Deus recompensa aqueles que buscam a Ele. Então hoje, por que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo com um intuito, fortalecer a tua esperança, fortalecer a tua fé e te trazer a pensar sobre 2026. Reflita sobre 2025, pega os aprendizados, mas foca agora em 2026, colocando Deus como prioridade. Começa 2026, ou até mesmo termina 2025, começando o teu dia com Deus. Coloca Ele antes de qualquer coisa. Mas Silvia não tem como, acorda mais cedo. Mas Silvia não tem, se tranca lá no seu quarto e diz pros teus filhos, olha, eu preciso de 5 minutos, eu preciso de 10 minutos, só depois eu vou aí fazer o teu café, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Comece a colocar Deus como uma decisão na sua vida. Comece a colocar... Silvia, eu não sei o que falar, eu não sei como orar. Se tranca no teu quarto, no teu espaço, no teu closet, em qualquer lugar onde você escolher pra você ter o seu tempo com Deus, e fica lá 5 minutos. Só diz, Deus, às vezes eu nem sei o que eu vou falar, mas eu só quero a tua presença. Ou, Deus, eu tô aqui só pra consagrar o meu dia. Ou, Deus, eu tenho esse problema, esse daqui. Enfim, mas eu também quero agradecer por isso, isso. Ou simplesmente fica lá em silêncio e diz, Deus, eu não tenho muita coisa pra falar, mas eu só quero
ficar aqui contigo um pouquinho e te pedir que me ajude nesse dia. Enfim, faz o teu jeito, faz a tua forma, sabe? O que eu acho mais lindo em Deus é que Ele sabe de todas as coisas, mas Ele ama ouvir a tua voz. E como um pai perfeito, maravilhoso, que privilégio nós temos de poder ter a presença de Deus todos os dias. Então que você não perca mais tempo, que você não perca mais tempo, que você não conte mais historinhas pra você dizendo que você não tem tempo, que você não pode, que você tá... Como você vai dizer ao dono do tempo, sendo ele tão justo, te dando 24 horas, dando pra você, dando pra mim, dando pra todos nós 24 horas, como que você vai dizer que não tem tempo pra ele? Como que você vai dizer que 10 minutos é muita coisa pra aquele que te dá 24 horas? Como que você vai dizer que 30 minutos é muito pra aquele que te dá 24 horas? Como que você vai dizer que você não tem tempo pra aquele que te dá o tempo, a vida, o fôlego, a saúde, tudo que você tem? Você tem porque ele te abençoa a ter. Então que você possa perceber, zelar por isso e realmente perceber o privilégio que você tem. Não perca a chance de poder realmente começar o seu dia com Deus, começar o seu ano com Deus e perceber que Deus, ele sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós não buscamos ele por aquele que ele pode nos dar, mas por quem ele é. E a partir do momento que nós buscamos ele por quem ele é, cada vez mais que você busca Deus, entendendo como ele é maravilhoso, mais ele te dá. Por quê? Porque o teu coração não tá nisso. Então que você possa buscar o Senhor, entendendo que ele fará infinitamente mais, mas que o seu foco seja buscar a presença dele. Porque, gente, não tem nada melhor do que a presença do nosso Deus. E como nós somos privilegiadas por podermos ter. Glória a Jesus, né? Que deu a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter o privilégio de poder nos conectar com Deus todos os dias, em qualquer lugar que nós estamos. E é isso. Aproveite bem esse tempo. Fica com Deus e até 2026.